prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite de vir aqui conversar com a gente na noite de hoje. Obrigada mesmo pelo seu tempo, Eu que pela sua agradeço. disponibilidade. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui conversando contigo. Bom, Dani, vou começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho para a gente de como que você entrou no universo das festas. Então, vamos lá. Eu sou Dani Carla, tenho uma empresa de decoração de festa infantil, Dani Carla, meu Instagram é Dani Carla Artes e Festas. Comecei a decorar no finalzinho de 2013. Mas deixa eu falar desde da minha infância, né? O que eu acho que me trouxe para as decorações. Eu sempre fui uma criança muito inquieta, assim. Então a minha mãe, ela sempre me colocava em cursos de artesanato. Ela sempre estava me colocando em alguma coisa. Era férias escolares, ela me colocava em algum curso. E eu sempre trabalhei, então o artesanato sempre foi presente na minha vida. Pintura, bordado, decupagem em tecido, tudo isso eu fazia. E isso foi caminhando comigo no período de escola, na faculdade, então tinha trabalhos que a gente desenvolvia que eu acabava aplicando artesanato e isso veio caminhando comigo. Me formei na faculdade em publicidade e propaganda, não exerci, e logo depois que eu saí, que eu me formei, alguns anos depois eu já casei com meu marido, e o artesanato se tornou uma oportunidade de eu trabalhar em casa, cuidando das minhas crianças. Então eu comecei trabalhando com artesanato em MDF. Fazia muito aqueles kits de bebê, de quartinho, quadrinho de maternidade. E depois disso eu fui passando para os personalizados, que eram aqueles personalizados adesivados. E com isso eu fui tendo uma clientela de mães, né? Então eu pegava a mãe ali desde da gravidez, porque elas faziam os kits de MDF comigo, depois eu entrei com os aniversários, lembrancinhas e tudo mais, e de repente surgiu a oportunidade de a gente começar a trabalhar com festas. Nessa época o meu marido trabalhava fora, a nossa cidade faz fronteira com o Paraguai, ele trabalhava num shopping de eletrônicos, e era muito puxado, assim, porque ele saía cedo de casa, voltava só já de noitinha, então trabalhava sábado, domingo, tinha às vezes uma folga só a cada 15 dias, então assim, a gente nunca conseguia ter férias, então a gente sempre teve um sonho de ter um negócio próprio. Então eu nunca fui aquela mãe apaixonada por festa e que fez a festa do primeiro filho e entrou no mercado. Não foi esse o meu caso. Meu caso foi um pouquinho diferente. Como eu trabalhava com os MDFs, um dia eu postei nas minhas redes sociais que eu ia comprar kits para que a mãe pudesse alugar, né, mesa, bandeja. Eu ia ter para alugar, que era uma coisa que não tinha na minha cidade. Minha cidade é uma cidade muito pequena, tem 30 mil habitantes, né? Então, assim, não tinha isso. Eu falei, vou pedir, vou tentar alugar. E daí, quando eu fiz essa postagem, começaram a me pedir para decorar. E eu falava, não, imagina, não sei fazer isso, né? Não, vou só alugar. E o meu marido falou assim, olha, Dani, é uma oportunidade de a gente trabalhar junto, porque já era uma vontade que a gente tinha, né? A gente estava se preparando para isso, mas não sabia com o que ia trabalhar. E daí foi daí que veio, então, né? Ele falou assim, não, é uma oportunidade de a gente trabalhar junto, vamos tentar? Vamos! E daí a gente fez um curso a primeira coisa que a gente fez foi um curso de balões, na época, aqueles balões bem tradicionais, coluninha reta, né? Aqueles balões tudo medidinho, que era o que usava na época. Então, o nosso primeiro curso que a gente fez na área foi de balões. E assim a gente entrou no mercado de festas, bem amador mesmo. E aqui, como eu moro numa cidade pequena, que a gente não tem, igual eu te falei, não tem lojas de locação, não tem profissionais que trabalhem só com os balões, então as decoradoras aqui, todas elas têm que fazer tudo, tem que fazer o próprio balão, tem que ter o próprio acervo, né? Então assim funciona aqui. E com tudo aquilo do artesanato e tudo mais, eu fui encaixando isso dentro das minhas festas e o meu marido junto comigo e a gente foi caminhando. Então eu entrei no mercado de decoração como uma oportunidade de negócio mesmo. Foi assim que eu me tornei decoradora. Que legal. E essa parte profissional de festas, então, já tem aí uns 7 anos, mais ou menos. Isso. Que legal. Muito bom. E os balões? Então, o primeiro curso foi de balão, né? O primeiro curso técnico, digamos assim, foi de balão. E como que você se descobriu no balão como um potencial diferencial para o seu trabalho? Porque hoje, eu até vou mostrar algumas fotos aqui,
a gente vê que as suas produções são extremamente delicadas, minimalistas, mas com um trabalho muito forte e diferenciado em balões. Então, como que você se descobriu na arte com balões? Porque hoje é uma arte, né? Não é só Sim. balão, é uma arte mesmo. Sim, então o balão é uma coisa igual que eu precisei aprender, porque eu falo assim que o balão é um item, né, um símbolo, né, da festa, então para mim tinha festa, tinha que ter balão, então eu precisei aprender lá no início, mas não era uma coisa que eu gostava no começo, naquela época, porque era um trabalho muito, para mim era algo muito repetitivo, porque o que a gente fazia com balões era contornar painel, fazer alguma paredinha de balão, e era aquele negócio sempre repetitivo. Você mudava a cor, mas era sempre o mesmo formato. Então, assim, eu, por um tempo, quando a gente pegava festas maiores, a parte de balões, eu treinei duas meninas que trabalhavam comigo, né? Elas iam para as festas e elas faziam a parte de inflar os balões e a gente montava, fazia a instalação. Mas eu tinha elas que me ajudavam e eu ficava com o Fábio, que é o meu marido, na parte de decoração. Então, por muito tempo, eu deixei o balão assim meio que esquecido. E naquela época, não sei se você lembra, Vivi, mas o balão estava meio que desvalorizado, né? Tava assim numa coisa que as decoradoras estavam tirando ele da festa, né? Teve tempo que a gente só usava balões de gás hélio, as festas estavam começando a ficar muito Eles eram luxuosas. considerados algo de não muito valor, né? Algo que não Brega. valorizava. Era até considerado brega, né, na época, É assim, por verdade. um tempo. E depois, quando eu comecei a observar o trabalho de balões orgânicos lá no exterior, que eu busco muitas referências, né, de festas no exterior, aquilo lá, de início eu achei muito estranho, né? Nossa, mas que negócio estranho, um balão de cada tamanho, só de um lado, a gente era acostumado com festas, né? Bolo no meio, dois arranjos do Tudo lado, balão. igualzinho. Aí aquilo assim no início foi um choque, assim, achava muito estranho, mas né, tudo que é novidade é assim. Depois eu comecei a observar, né, essa tendência que a gente estava vendo lá fora, e eu tentei trazer também para as minhas festas. Só que sem técnica nenhuma. Então, naquela época, eu pegava um balão 7, 9, eu inflava um de cada tamanho e achava que ia dar o resultado do orgânico. Ia ficar E assim, ó, assim, lindo como essa foto. Aí assim eu fiz as primeiras vezes e eu fui vendo que não era aquilo, né? Que não era esse resultado que eu queria e tudo mais. E também não tinham profissionais que davam cursos aqui no Brasil de orgânico. Ninguém que ensinasse, né, nessa época um trabalho como eu via lá no exterior, né? Como eu via das festas. Então, assim, não tinha ninguém que eu soubesse que dava curso para eu ir fazer um curso. E também não tinha ninguém com um trabalho igual aquele que eu admirava. Então, eu fui meio que por conta, observando os trabalhos de lá, tentando imaginar o que era utilizado, né? Então, a gente começou a perceber, assim, que, precisa de... Olha, são balões grandes, onde que a gente vai conseguir esses balões? Porque é outra dificuldade para você trabalhar com balões, é você conseguir material profissional. Agora, já está tendo uma oferta melhor, sem considerar essa questão da pandemia, agora que está faltando tudo, né? Mas claro, já tá sendo mais acessível, já tem mais locais que vendem, né? Balões de tamanhos variados e tudo mais. Mas eu fui, na época, adaptando, tentando. Então, assim, sempre comprei meu material de fora, né? Meus balões vinham de 700 quilômetros, 1.000 quilômetros da minha cidade. Eu comprava, pagava frete, nunca deixei o fato de não ter na minha cidade me travar, né? Se não tem aqui, eu vou correr atrás e vou trazer, porque eu sabia que fazia diferença. Então, assim, eu fui fazendo os meus testes, comprando balão um pouquinho maior, fui fazendo, sem muita técnica, e quando eu fui começando a colocar os balões maiores nas minhas festas, as pessoas começaram a se interessar pelo que eu estava fazendo. Assim, hoje eu olho para trás e eu vejo, gente, mas estava tudo errado o que eu fazia, só a única coisa que eu fazia era colocar os balões maiores. Mas assim, começou a despertar o interesse, aí eu comecei a ver que aquilo ali estava ficando diferente, e eu também comecei a me divertir com aquilo, né? Que a gente começou a ver que o balão estava se tornando, estava chamando mais, a gente estava conseguindo fazer ele se tornar um ponto focal das nossas festas, né? Utilizando balões maiores. O elemento principal da decoração. E você faz isso muito bem, né?
nas suas produções, onde você vê que é super minimalista, mas o balão tem um super destaque ali, né? Isso, e assim foi de um ano para cá, né, que daí a gente teve esse foco maior de estudo mesmo, daí a gente sim procurou profissionais, estudamos novas técnicas, e o balão, ele não é uma arte que você estuda só a parte técnica, não é só você saber a técnica de fazer a amarração, de inflar o balão certo, ele é muito treino de olhar, ele é muito você entender o que você gosta ali. Então, assim, nas minhas observações, eu fui começando a entender que os profissionais têm estilos diferentes de trabalhar com balões. Então, tem profissionais que fazem trabalho como esse, que você está vendo ali em cima, onde tem uma variação de tamanhos, mas, como que eu vou dizer, não tem um balão que se destaque totalmente, né? Então, eles são mais uniformes. Tem uma variação, tem um movimento. Mas aqui você tem uma variação de tamanho maior, por exemplo. Isso, né? Ali, nesse daqui eu já coloco alguns balões que se destacam, alguns pontos que para mim fazem o olhar percorrer pelo trabalho. Então, tudo isso eu fui treinando o olhar e fui entendendo o que eu gostava. Né? E com isso eu fui chegando no meu estilo. Então o balão é muito disso, você tem que dominar a técnica, mas além da técnica você tem que ter um treino de olhar, porque o orgânico, ele é algo, como que eu vou dizer, diferente daquele balão que a gente fazia antigamente, que era tudo medidinho, tudo retinho. Ele é uma expressão da tua arte, então você nunca consegue repetir o mesmo trabalho, né? Eu falo que às vezes eu faço, geralmente quando eu vou fazer um trabalho de orgânico, eu faço um desenho do movimento que eu quero que esse trabalho tenha, mas é só na hora mesmo, com a inspiração do momento, que você vai seguir mais ou menos aquele movimento que você quer dar no trabalho, mas pode ser que na hora mude, então às vezes você sabe como você vai começar, mas você não sabe como você vai terminar, né? Então é muito disso. Também no papel é outra dimensão, é outro material, é outro tom. E daí na hora que tá ali, a iluminação, tudo interfere naquilo que você tinha imaginado. Eu falo que nada substitui mesmo a hora da montagem, porque realmente tudo pode mudar para dar um efeito lindo como esse que a gente tá vendo, né? E considerando que você não tinha tantas referências, tirando no mercado, né, no exterior. Aqui você não tinha tantas referências, você tinha que buscar material de fora e coisa e tal. Qual que da onde que vem as suas referências criativas, né? Como a coisa do orgânico, do treino do olhar, não é só de balão, imagino eu, né? Tem outras referências visuais, de onde vêm as suas inspirações, de onde você se alimenta para desenvolver seu processo criativo? Tá. Então, assim, o orgânico, para mim, ele tem muito a ver com movimentos da natureza, né? Então, é o que eu passo para os meus alunos. Tanto que eu não chamo de arco construído, eu chamo de arco orgânico. Porque, para mim, esse nome ele vem de movimentos da natureza. Até essa fotografia que você está mostrando aí é uma das aulas que está dentro do nosso curso. E quando eu fiz essa aula, é uma aula que a gente chama de orgânico em estilo livre. Na aula eu falo assim, eu quero fazer esse orgânico como se ele fosse uma trepadeira subindo aqui por esse painel, que o painel ele tem umas folhagens ali do lado, tem umas pinturas orgânicas também. Então, assim, eu busco muito disso pro balão, né? Buscar esse formato orgânico mesmo, inspirado na natureza, inspirado no que você olha numa árvore. Eu sempre uso o exemplo da árvore, né? Que ela tem um galho para cá, outro galho é reto, outro é mais torto, um é mais grosso. Então, assim, pensar no orgânico dessa forma. E é o que eu tento falar para os alunos também, que às vezes quem começa a exercer a técnica do orgânico, às vezes ainda está muito preso naquele trabalho antigo, de que é tudo... Que tem uma regra, né? Isso, daí às vezes elas vão colocar, as alunas colocam os balões de destaque, que são os balões de movimento, aí elas colocam, tipo, às vezes um na ponta, um no meio e um na outra ponta. Eu falo, gente, não precisa ser assim medidinho, né? Coloca dois juntinhos, um lá na outra ponta, sei lá. Mas então é daí que vem a parte dos balões, eu ligo muito com isso, com essa questão da natureza. E de procurar, é o meu estilo, assim, eu gosto dele mais bagunçado, mais tortinho. Até vou te mostrar um que eu fiz aqui, ó.
Ah, Eu eu fiz ele, vi, lindo. eu fiz ele bem tortinho, assim, porque é do jeito que eu gosto mesmo. Então, a Uhum. inspiração para os balões é a partir disso, a inspiração para a decoração de festas. Aí já é muito de. Eu olho muito designer de interior, né? Eu procuro não olhar festas. Então, assim, Tá. é uma coisa que eu evito mesmo. Não que eu não vejo, eu acompanho blogs e tudo mais, acompanho várias decoradoras que eu admiro, mas é uma coisa que eu procuro não ficar assim observando, nossa, olha como ela fez o balão, olha como ela fez o bolo. Isso eu não faço, eu olho um geral, mas Uhum. eu olho mais eu olho outras coisas para me inspirar, então estampas, roupas, né? É, eu aprendi isso, não foi sempre assim, né? No começo não, no começo eu copiava festa, repetia festa, foi um processo de aprendizado mesmo. Uhum. E e a importância de treinar o olhar e mais do que isso, de exercitar, né? Porque quando a gente vai no feed de uma profissional que a gente admira, e se você tiver a paciência de ir lá para trás, você observa a evolução. Então, na verdade, hoje, muitos dos resultados que você tem e que grandes profissionais têm é porque não pararam de exercitar a criatividade. Porque, de certa forma, além da gente ter as inspirações, o olhar, seja no design, seja na moda, seja em outras festas e tal, nada melhor do que a gente conseguir desenvolver o nosso estilo, né? Porque como é orgânico, é natural, que venha de dentro da gente e não apenas como uma referência externa, né? Então, esse exercício da criatividade, eu acho também que é fundamental, assim. Ah, essa festa eu achei a coisa mais linda, que é do dinossauro, mas aqui, como a foto é vertical, o Ela Instagram coloca aqui corta. atrás, a gente não vê os balões. Aqui em cima, que ficou linda. Ah, essa daqui também, dos heróis, que era exatamente o que eu queria mostrar. O pessoal, claro, acompanha teu trabalho, mas mostrar que eu acho muito interessante essa questão do minimalismo, mas ao mesmo tempo tem algo que chama muita atenção, né? Então, é um painel em branco e em preto, poucos elementos na mesa, mas de repente balão com olhar diagonal assim e que vão chamar toda a atenção. E aí eu achei legal mostrar. Essa daqui também ficou uma delicadeza, já com uma decoração mais tradicional, mas com uma posição de um balão mais também diferenciado, né? Só de um lado, Isso. contrapondo com a cômoda aqui do lado direito. Eu gosto demais desse estilo que veio de desconstrução da mobília, do painel. Então, assim, foi uma coisa que no começo, é, de cara, assim, me chamou a atenção quando eu comecei a ver esse estilo de festa, né? Só que era uma coisa muito difícil, assim, a gente que era adaptado a fazer aquelas decorações espelhadas, né? De repente partir para um estilo assim mais desconstruído, com balão só de um lado, mobília, uma mais alta, uma mais baixa, né? Colocar um enfeitinho mais pro lado, geralmente era tudo no meio do painel. Então no começo foi bem difícil assim, mas depois que eu peguei o jeito, assim, foi quando eu consegui também me encontrar na decoração, assim. Foi quando eu Uhum. consegui colocar mais a minha personalidade e tudo mais. Eu gosto demais. Tem até uma pergunta aqui na caixinha, perguntando se você coloca spray nos balões para deixá-los brilhantes. Então, depende muito do efeito que eu quero dar. Naquela festa de astronauta que você tinha passado ali antes, aquela lá, assim, a gente usou um spray de brilho, principalmente nos balões azuis. Que não dá para Mas ver. esse dia foi o dia mais frio, tava 7 graus nesse dia, e a gente fez num local que era meio aberto, então os balões eles demoraram um pouquinho mais para oxidar, e eu passei só bem pouquinho na parte azul ali. Então depende muito do efeito que eu quero dar para o trabalho. Se for necessário, a gente utiliza assim. Mas eu tenho um carinho especial pelos balões oxidados, balões foscos. Ali você pode ver, esse dia estava muito quente também. E eles ficaram bem foscos. Eu gosto desse efeito, assim. Eu gosto quando eles estão customizados duplos, né? E que Sim. eles ficam foscos e eles ficam bem bonitos. Então, se eu quiser dar brilho, sim, a gente pode usar o spray. Quando é festa ao ar livre ou que está muito quente, que vai ter essa oxidação do balão, eu procuro não usar, porque você tem que fazer uma aplicação muito boa, né, do spray. Porque se você não passar bem,
uma parte do balão vai oxidar, outra parte vai ficar brilhosa, então ele acaba ficando mais manchado do que bonito. Agora, se é num ambiente interno, dá pra gente passar assim que ele vai reagir melhor. Uhum. E é o tipo de coisa, né, Dani, que só se aprende fazendo. E vendo os efeitos, sim, e vendo as manchas, e vendo que não ficou legal. E daí já sabe o que pode fazer para melhorar. Ou deixa oxidar, ou passa spray de uma vez e assim por diante, né? É na prática que vai vendo. É isso aí. E Dani, como que você vê o mercado daqui para frente? Quais são as suas perspectivas? Como que você... Para você, para suas alunas, o que você está sentindo? Então, quando começou a pandemia, foi aquele susto, né? Muita gente falando, nossa, o mercado não vai ser mais o mesmo. A gente achava que nunca mais ia fazer festa na vida, que todos os planos tinham sido... Pelo menos para mim aqui foi assim. Eu estava numa fase muito boa, com muita coisa boa acontecendo, e parece que veio alguma coisa e me tirou daquilo ali, né? Sim. E no começo, assim, né? Eu fiquei muito assustada. E depois de uns 15 dias eu tava assim, agoniada em casa, porque eu precisava criar. Então aquela minha inquietação de criança ainda vive em mim, né? Sim. E depois de 15 dias ali parada dentro de casa, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer... peguei porque eu faço arranjos também de flores naturais, e eu gosto muito de usar a técnica de pintura nos arranjos, pegar folhas e pintar e fazer arranjos diferentes. E daí eu falei assim, vou fazer um arranjo, que catei um monte de folhagem que tinha no meu quintal e fiz um arranjo bem diferentão, assim, super inspirado eu tava naquele dia. Uhum. E daí aquilo me fez um bem, assim, sabe? E eu falei, não, eu preciso esquecer essa coisa ruim que está acontecendo e focar no meu trabalho. E eu comecei nessa época a inventar produções aqui. Fui fazendo produções, fui fazendo live, e muitas pessoas começaram assim, Dani, muito legal que você está fazendo isso, porque eu estava desanimada, e agora eu estou fazendo também, e olha só, fechei uma festa em plena pandemia, porque eu fui lá e fiz igual você. Então, assim, eu vi que as pessoas que se movimentaram nesse período, onde não estava tendo festas, que estudaram, que procuraram se profissionalizar, ou que simplesmente se mexeram ali, são pessoas que estão saindo na frente agora. Então, a gente viu que o mercado de festas, ele é um mercado muito bom, porque mesmo, se você for... A gente estava proibido de fazer decorações, né? Por um bom tempo, a gente não podia fazer festa, não pôde fazer festa e tudo mais. Mas o mercado de balão teve um crescimento absurdo, as boutiques de balões venderam muito. Então, assim, as pessoas comemoram, elas mudaram ali durante esse período o jeito, né, a forma de celebrar, mas elas celebraram. Então, isso é uma coisa que vai persistir, né, vai continuar existindo. E eu acho que o mercado, ele vai ser mais acirrado a concorrência, porque eu vejo que as pessoas que... Eu vejo muito pelas minhas alunas. As meninas que estudaram nesse período de pandemia, eu tive alunas que abriram negócios de balões em plena pandemia e que estão indo muito bem, obrigado. E então, assim, as pessoas que buscaram um diferencial, elas estão indo muito bem. Então, eu acho que a concorrência vai ser mais acirrada, e eu acho que vai ter muito mais... Eu acho que a gente está caminhando por um profissionalismo do mercado. Perfeito. Sabe? Então, exatamente dessa forma. Acabou o espaço do amadorismo. Não tem mais espaço para o amador. Isso, eu acho que é isso, é por aí mesmo. E é uma coisa que eu vivi, né, desde o meu começo lá. Eu comecei muito amadora, mas eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de buscar trazer o melhor para a minha cidade, de fazer o melhor para os meus clientes, de trazer novidade. Então, isso sempre me manteve na dianteira aqui. E eu acho que isso é primordial para quem quer ter um negócio e quer ser lucrativo. Você tem que primeiro ter um trabalho de diferenciação, despertar o desejo nas pessoas, mas é isso que eu vejo aí para o mercado. Acho que a gente vai ter uma mudança, talvez, nos estilos das festas e tudo mais, talvez lugares onde a cultura de festas eram de festas maiores. Aqui para o sul do Brasil, as festas já são tipicamente mais, são pequenas, né? Então já é mais comum. São menores. São festas mais intimistas.
Isso eu sei porque eu converso com outros profissionais e eles relatam que quanto mais pro norte, nordeste, lá maiores são as festas. Então talvez tenha alguns lugares que vai ter uma mudança, eu acredito, talvez mais brusca, assim, de tamanhos de festa, talvez eles vão sentir isso mais agora, né? Uhum. Mas, então, assim, eu acredito que é isso, que vai modificar a forma, talvez, das pessoas celebrarem, mas não vai deixar de existir, não vai deixar de ser um mercado lucrativo. E eu tenho apostado muito nos balões como diferenciação, para mim, nas minhas produções. Até aquela festa que eu fiz aquela decoração do astronauta não foi para cliente, foi um conceito que eu quis trazer para cá, de festa onde se foca mais na cenografia e no parabéns, né? E já tenho festa fechada para fazer assim. Então, eu acho que é isso. As coisas vão mudar, vão mudando, a gente tem que ir se adaptando, tem que estar atento a essas mudanças. Mas eu acredito que o mercado vai ser daqui para melhor. Com certeza. Eu também tenho uma visão muito otimista do mercado. A gente passou por um momento realmente muito complicado, onde a gente, na verdade, eu acho que o maior receio era da questão do desconhecido e da questão do tempo. A gente não sabia quanto tempo ia durar e por alguns momentos isso foi causando alguma angústia. Mas o que a gente viu também é que os aniversários continuam acontecendo, continuam nascendo crianças, essas crianças vão continuar fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Estou falando principalmente para quem trabalha no universo infantil, mas as empresas com o tempo elas vão voltar nos eventos corporativos porque precisam fazer eventos para público interno, para cliente, vai continuar tendo feira, vai continuar tendo casamento, não importa a proporção, né? Eu concordo com você do porte. Até ontem eu conversando com a Cris Reis, lá de Salvador, e ela é do Sul, eu não sabia, e ela falou quando eu cheguei aqui, e as pessoas, quando eu ia fazer uma reunião com o cliente dizia assim, olha, a festa é bem pequena esse ano, tá bom? São só 100 pessoas convidadas. Ela falou assim, como assim festa pequena, né? Para 100 pessoas? Porque festa pequena para mim são 30 pessoas, 40 pessoas, né? Então tem uma questão cultural forte. Eu acho que alguns mercados vão sentir mais do que outros. Eu vejo que quem está no interior está sentindo menos isso. A questão do porte das festas não mudou. Mas eu acho que agora elas têm mais significado. As pessoas que estão sendo convidadas são aquelas mais próximas. Mas daí a preocupação em levarem, em proporcionar um ambiente bonito da festa, uma lembrança mais caprichada, um convite mais desenvolvido, junto com o afeto, todas essas preocupações estão vindo junto também. Então, eu compartilho da sua opinião que quem se diferenciar, trouxer algo novo, escutar a mãe, escutar a criança, entender essa história, esse universo e conseguir mostrar através do trabalho com algo diferenciado, algo afetivo, não tem outro caminho que não se diferenciar e fazer sucesso, assim. E os balões eu também vejo que é uma forte tendência para os próximos anos. Eu acho que não é 2020, 2021. Até a gente se inspirando em sites do exterior, você vê balões sendo usados em casamento, em revestimento de teto, que fica fabuloso, né? Então eu acho que sabendo utilizar, realmente os balões pode ser um material muito versátil. Eu vejo os balões hoje como material muito versátil, com um efeito visual lindo, assim. Sim. Aí o pessoal tá comentando aqui, ó. Todos querem comemorar, mesmo que com as festas mini. Aqui na minha cidade já tá voltando numa proporção menor. Que legal, né? É isso aí. Eu vejo também que o pessoal já tá se preparando, né? Já tá se capacitando mais para a retomada, assim. Então eu acho que isso é muito, muito legal e muito, muito Foi bacana. uma pausa, né? Foi uma pausa que as pessoas às vezes não tinham tempo, talvez, para estudar, para até mesmo para mostrar alguma coisa diferente, né? Às vezes a gente estava num ciclo ali de festas, né? Uma festa atrás da outra, atendendo o cliente, e às vezes você não tem a oportunidade de mostrar uma coisa diferente que você quer fazer, né? E eu vi muitas pessoas aí no meio, né, durante a pandemia que não estavam podendo fazer festa, estavam fazendo produções e começaram a fazer produções que tinham vontade de fazer, né? Assim como foi o meu caso. Eu aproveitei o momento para criar algumas coisas que eu tinha vontade de fazer e que às vezes quando a gente atende cliente, por mais que a gente tenha um estilo bem definido, que a gente consiga atrair as pessoas
que gostam do trabalho da gente, você tem algumas limitações, né? O cliente, ele te passa, né, um briefing que você tem que seguir dentro, tem que encaixar o teu estilo dentro do que ele quer ali também, né? Então, tem umas limitações. E com a pandemia, a gente teve essa oportunidade de criar coisas sem ter o cliente, criar, né, o que a gente queria. Uhum. E E deixar a mesmo nossa tendo marca. as restrições do cliente também, é ali que a criatividade surge, né? Porque mesmo com restrição, seja orçamentária, seja de espaço, seja de material, seja de De cor, cor. enfim, às vezes até de disponibilidade de material naquela paleta e tal, é aí que você tem que criar e fazer as coisas acontecerem, tendo ou não, mas a festa vai acontecer e aí a criatividade, o exercício da criatividade te permite ter o resultado esperado, né? O E pessoal tá falando. as cores foi algo que eu trabalhei bastante, assim, nessa pandemia, que eu aproveitei para estudar também e para colocar nas minhas produções, sempre nas que eu fiz nesse período, tentei colocar algumas coisas diferentes com relação às cores, que eu acho que é uma coisa que é bem difícil você conseguir, às vezes, mudar. O cliente ele tem que estar muito aberto para você, de repente, colocar uma paleta bem diferentona, porque geralmente o que a cliente vem é as cores, né? Geralmente, pelo menos as minhas, quando me procuram, elas me deixam livre para criar, mas geralmente elas falam, eu queria que fosse essa cor. E Aham. durante a pandemia eu também procurei trabalhar bastante esse diferencial das cores, testar o que eu gostava. Então foi um momento até mesmo para eu mesma me conhecer, ver o que eu gostava, o que eu tinha Introspecção, né? isso, bem isso. Que legal. E Dani, fale pra gente, o que é viver de festa para você? Viver de festa para mim, viver de festa para mim, ele é um negócio como qualquer outro, onde você tem que levar muito a sério, você tem que estudar, você tem que procurar o melhor, procurar se diferenciar. E, além disso, ele é o meu escape para essa minha inquietude criativa. Então, assim, ele me traz muito prazer. Eu tenho muito prazer mesmo em produzir os trabalhos, em criar. Eu me divirto, assim, mesmo no processo. E a gente tem a oportunidade de trabalhar com momentos de felicidade, né? Momentos onde as pessoas estão celebrando, então geralmente você está trabalhando para as pessoas num dia muito feliz da vida delas, e isso por si só já é muito bacana. Então, para mim isso, foi uma realização um desejo pessoal de poder estar junto com meu marido, de poder trabalhar junto com ele, de ter o nosso negócio. E essa realização pessoal mesmo do criar, de trabalhar com o que eu gosto. Que bom, muito bom. Trabalhar com festas é muito bom mesmo. Eu falo que a gente ter a oportunidade, e quando o meu ateliê ainda estava ativo, eu diria, eu digo que você estar presente num momento que vai ficar marcado na história daquela família para sempre é um privilégio, né? É um privilégio estar tendo a possibilidade de participar disso. Então, é por isso que eu falo, até semana passada, me fizeram uma pergunta aqui na caixinha de perguntas se qualquer pessoa pode trabalhar com festas. E eu falei que não, não é para qualquer pessoa, né? É somente para pessoas especiais que querem, porque é uma doação. Eu falo que cada montagem, cada criação, né, nesse seu processo de criação orgânica, que essa história mesmo de vir de dentro, é uma doação, não é só um trabalho, né? É um exercício, é você ficar horas pensando num projeto novo, num tema novo, né? Então eu falo que às vezes eu deitava para dormir, eu ficava criando, pensando, estudando, né? Como materializar aquele sonho daquela família. E então é para quem gosta de gente, é para quem gosta de criar. E são só para pessoas muito especiais mesmo, dispostas a realizar sonhos de outras pessoas. É isso aí. A gente abre mão de várias coisas, né? Principalmente final de semana, né? Eu falo assim que trabalhar Sim. final de semana é uma coisa que não é do habitual, né, das pessoas. Então, geralmente, quando as pessoas estão... A gente que trabalha com festa, dificilmente é convidado para uma festa, porque você está sempre trabalhando, né? E quando é Então, convidada, a pessoa fala assim, eu vou convidar, mas eu sei que ela não veio. tipo isso. Então, assim, a gente abre mão de várias coisas e às vezes de festas em família, né? Às vezes tem festas em família que você não consegue participar porque você está com
com um compromisso, mas é muito prazeroso, é muito gratificante, né, quando a gente faz algo e que a mãezinha fica feliz e fala que foi o sonho dela, que realizou e que ela amou tudo, é muito bom. Legal. Dani, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua generosidade de vir aqui compartilhar um pouco do seu dia a dia, da sua história. E você mostrou pra gente que o não parar pode trazer muitos benefícios. Essa sua inquietude foi o que te trouxe, o que está te trazendo para ter esses resultados que você está tendo com esse trabalho tão admirado pelo mercado de festas. Então, parabéns pelo seu trabalho, enfim, que realmente é lindo, né, de se ver. Parabéns pela sua trajetória. Te desejo um super sucesso e que você continue aí trazendo essas produções lindas aí. Obrigada muito. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, uma delícia conversar contigo. Muito, muito obrigada mesmo.